DMN na área, trazendo mais um vídeo aqui para 2018, falando sobre uma coisa que acredito que muitos já devam ter visto, né, de alguma forma, mas nunca viu pessoalmente, que é uma coisa praticamente inacessível foi aqui no Brasil, que são os sintetizadores. Sintetizadores eram aparelhos à parte em que você ligava o seu computador para obter melhores músicas, né, sons no computador. Hoje em dia esses aparelhos custam o olho da cara, então fica difícil de você conseguir até encontrar um para comprar, mesmo lá fora no eBay. E quando você encontra, você vai ter que dar um braço e uma perna para poder comprar. Então, eu vendo um vídeo do Fios Computer Lab, ele estava ensinando para poder fazer com um determinado setup, determinados cabos, né? Então, mas aqui é Brasil, fi. Aqui é Brasil, então a gente dá um jeito de fazer na forma da gambiarra, porque a gente não encontra nem isso, a gente encontra as peças que são necessárias. E para você poder emular, você vai precisar de um computador à parte. Como eu já tenho aqui um netbook, que eu pretendo ainda também fazer um review, né, mas de um review direcionado para porque eu comprei ele para um determinado fim, mas isso aí fica para outro vídeo. Eu vou utilizar ele para fazer a emulação do som MIDI para poder jogar para o computador antigo. Então, tecnicamente você vai precisar de dois computadores, o que você vai utilizar para jogar e o que será o emulador de sintetizador. Mas basicamente você vai precisar de um cabo MIDI, USB, MIDI para USB, que seja compatível com Windows 7 e superiores, né? Tem alguns que não são compatíveis, então é isso que eu tenho que observar. Apesar que a maioria que está sendo vendido é compatível. Vou deixando a imagem aqui do lado para vocês poderem ver. Vamos precisar de um cabo que ligue na porta de joystick da placa de som para esse MIDI. Se não achar, eu vou ensinar como fazer um, que eu não tenho, não achei, então eu fiz. Um computador à parte, além daquele que você vai utilizar para jogar, e determinados programas que eu vou falando conforme eu for mostrando no vídeo. Então vamos lá, eu vou mostrar primeiro um comparativo como fica sem esse sintetizador e com o sintetizador para vocês entenderem a diferença. Beleza? Então vamos embora. É o programa rodando. Esse é o Sound Canvas VA, Sound Canvas Virtual Audio. Acredito que esse seja o acrônimo para o VA do programa. Esse programa na verdade é pago, mas você pode utilizar ele por 10 minutos antes que ele desligue. Mas não tem só ele, tem o Mant também e tem o Sound MIDI também. Você vai precisar instalar esses programas e depois você vai ter que fazer um truque para poder fazer rodar eles, que eu vou explicar daqui a pouco, mas primeiro vamos para o teste do som. Então eu conectei aqui, ó, o sintetizar o MIDI USB, eu mixei o som do computador para o notebook e a saída para essas caixas. E aí também tem o cabo gambiarra aqui que eu não vou conseguir mostrar, mas depois eu vou detalhar em uma foto para vocês poderem ver qual é o esquema. Então aqui, ó, estamos com o Doom. Vou rodar o setup. Ó, aqui está sendo direto da Sound Blaster. Essa Sound Blaster minha é uma Sound Blaster 16, né, mais simples. Então ela não vai ter tanto recurso. Vocês vão ver como é que vai ficar o som. Essa é a música que fica direto da placa Sound Blaster. E agora via sintetizador.
Duke Nukem agora. Aí, a música como é que fica? Não tá passando pra lá não, ó. O sintetizador. A qualidade é extrema. Entra no esquema, Mortal Kombat 1. Sub-Zero. Fight. Johnny Cage wins. Prince of Persia 2. In ancient Persia, there lived a sultan who had an only daughter, whose beauty was like moonrise in a clear heaven. Now it happened that the sultan left his kingdom to fight in a foreign land. In his absence, the princess fell in love with a young traveler. Para você poder fazer o mesmo setup, você vai ter que baixar do site da Roland, Sound Canvas VA, ou o Mant, ou o MIDI Player. O MIDI Player fica até mais fácil para você poder fazer, porque ele exige menos, né, menos recursos e menos downloads. Então eu vou ensinar basicamente com o MIDI Player, para vocês poderem entender. Vocês vão fazer o download, executar ele. E aí vocês vão vir nas opções. E nas opções vocês vão encontrar aqui, ó, o Input Port, ó. Aqui, ó, USB 2.0 MIDI, ó. E vão dar OK. É só isso. E ele já vai reconhecer já o aparelhinho para poder rodar o MIDI. Uma coisa que também fica interessante é que nesse MIDI Player aqui você consegue baixar Sound Fonts. Sound Fonts são as fontes de som que você pode armazenar e memorizar. E tem do SC55, né? Ao invés de você ter que baixar um Sound Canvas VA e ter que pagar $125 para usar, você pode baixar o Sound Font dele e ele vai ficar compatível da mesma forma, vai funcionar da mesma maneira como o outro, pelo MIDI Player. Basicamente isso. Aí vou colocar aqui, passando aqui na tela, a pinagem que você tem que seguir para poder ligar o MIDI, né, o adaptador MIDI na placa de som.
Vai mostrar aí na tela aí, dão pause, copiem, mas basicamente é isso que vocês precisam fazer. Eu vou mostrar agora o Doom rodando nesse mid player para vocês verem como é que funciona. Rodando com o mid player. Você pode ver que a qualidade é a mesma. E é legal que dá pra ver as teclas aqui. Então se você quiser aprender a tocar, até isso ensina. Mas como eu falei, você pode trocar o banco de sons, né, de efeitos e tal, pra você poder utilizar outros. Ó. Aqui é porque recarregou, ele recarrega na base de piano. Deixa eu dar um indie game aqui. Aí. Aí já é diferente, ó. Outro sound font, ó. Input MIDI. Aí você troca o sound font aqui pelo que você quiser. E pronto. Então é isso aí, galera. Valeu. Espero que essa dica seja bem bacana para vocês. Uma coisa legal para vocês poderem jogar os jogos de DOS com som real, com o som que foi feito. Claro, nem todos os jogos são compatíveis com esses sintetizadores. Por exemplo, o Wolfenstein 3D não funciona com isso, ele gera o som por ele mesmo. Então já é um jogo que vocês podem descartar. Mas boa parte dos jogos DOS, do Doom para frente, você já vai encontrar já com esse recurso. Então são muitos, muitos mesmo. E é importante você saber também que nem todos funcionam. Né? Por exemplo, o Flashback mesmo eu tive uma grande dificuldade de fazer funcionar, não sei porquê. Ele não consegue sincronizar direito os sons, então ficava uma droga. Aí é uma coisa que você tem que analisar para ver se vai funcionar ou não, se fica agradável ou não. Mas por padrão, use o MIDI Player, esse que eu apresentei, vou deixar os links na descrição para vocês poderem baixar. Esse vai ser o melhor, mais prático, mais tranquilo de você poder usar, porque os outros necessitam de fontes pagas e de umas gambiarras insanas. Então, apesar de eu utilizar preferencialmente o Sound Canvas VA, né, que eu acho ele mais parrudo, né, com mais funções, né, do que o MIDI Player que eu apresentei, mas o MIDI Player é uma opção mais prática para vocês poderem usar. Vou deixar o link também do vídeo do Fuse Computer Lab para vocês poderem ver como ele fez. Aí vocês vão entender como é que essa versão é bem gueto mesmo, bem Brasil mesmo, para vocês verem a diferença, né? O tipo de material que ele usa e o que eu acabei utilizando. Então beleza? Muito obrigado, valeu e até a próxima.